Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a você que está chegando aqui no nosso programa. Que alegria passar mais uma tarde ao seu lado. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E olha, vai ser demais. Hoje nós teremos uma aula de artesanato com pedrarias. É isso mesmo, fica ligadinho que o trabalho é incrível. Além disso, nós vamos bater um papo super importante sobre a importância do autoconhecimento. Como é importante a gente se autoconhecer, gente. São tantos os benefícios, você nem imagina. E a gente também vai descobrir o que é tendência em cirurgia plástica com resultados naturais. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa. Se você tem dúvidas sobre esses assuntos, você já pode mandar sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você possa participar, para que você possa estar com a gente aqui no nosso programa, fazendo as suas perguntas, compartilhando seus relatos. E a gente sempre lembra, né, que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Então, bora começar com a aula de artesanato? Roda a vinheta! Hoje eu recebo a Eliene Cardoso, que é artesã, já está aqui do meu lado. Tudo bem, Eliene? Tudo bem. Muito bem-vinda ao nosso programa, muito prazer. Obrigada. Gente, Eliene é especialista em artesanato com pedrarias. Isso. Uma peça mais linda que a outra a gente tem aqui. Eu não conhecia esse trabalho, viu, Eliene? Não conhecia. É lindo o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Eu já estou nesse ramo já há 9 anos. 9 anos já, quase já. Completando uma década. É. E tem de isso aí. tudo, né? Dá para fazer um Isso. monte de coisa. As pedrinhas também. São de formatos e tamanhos diferentes. E cada bolinha dá para fazer uma peça diferente. Igual essa aqui é mais para bolsa, chaveiros, esses daqui são mais para bichos, né? E aqueles para vaso. Que são enfeites, decoração, isso, acessórios. de acessórios. Tem as bolsas aqui, que é uma mais linda que a outra. Eu e todas as meninas aqui da produção ficamos enlouquecidas com as suas bolsas. Obrigada. Porque a gente amou, lindíssimas. E, gente, os bichinhos, a criançada ama, né? Ama. Aí dá para fazer porta-caneta, porta-lápis e outra. Essas bolinhas, elas não desbotam, porque ela já vem pintada. Você pode estar lavando. A única coisa que não pode passar álcool nem veja. E aí você pode lavar com água e sabão, é isso? Sim, pode lavar com água e sabão ou passar um paninho úmido. E outra coisa que eu vi também é que não quebra. Não quebra, isso, não quebra. Para quem tem um bichinho de estimação ou criança, né? Igual pegar um cachorro desse, colocar numa estante, se cair, ele não vai não quebrar. Não quebra, são bolinhas de acrílico, né? Isso, mas bem resistente. Não é aquele acrílico também que com o tempo você vai lavando e vai ficando amarelo. Ele não fica amarelo. Fica assim, transparente como cristal. Isso, o mesmo brilho do cristal. Você vê que ele tem o mesmo brilho do cristal. E não tem rebarbas também, não tem perigo da criança se machucar. Nem um adulto. Gente, é um trabalho impecável, com todo o capricho foi feito aqui que eu tô vendo. Eu penso tudo nos mínimos detalhes, no acabamento, porque como as crianças gostam, né? Então tem que me preocupar na hora de esconder o nó, né? Para se a criança puxar, não soltar, igual as bolsas mesmo. Essa bolsa você pode cortar ela, que ela não vai soltar, cair nas bolinhas. Ela vai soltando os pedaços, porque eu refaço ela 2 vezes. Olha! Então é bem, assim, um acabamento prime mesmo. Passa o nylon, então, por dentro isso, duas vezes, é isso? Olha, vezes. Bem reforçado mesmo, hein, gente? Esse cachorro, eu refaço ele 3 vezes, por causa do peso da bolinha, Todinho? Né? Todinho, refaço 3 vezes. Quanto tempo, mais ou menos, para fazer um trabalho como esse? Eu demoro um dia para fazer esse, porque a bolinha é pesada, Já né? é mais trabalhosinho, é mais né? trabalhoso, Mas hoje, gente, a Eliene vai ensinar pra gente uma peça um pouquinho mais simples, né? Isso, ela é mais simples, mas é assim, eu vou ensinar... É um porta-joias. Um porta-joia. Por que eu pensei em ensinar um porta-joia? Porque com esse módulo, a gente pode estar fazendo porta-guardanapo, bolsas, chaveiros, então
por isso que eu vou ensinar com esse módulo, que é o módulo de 4, né? Tá. Que dá para fazer uma N de afinidade, né? Assim, uma infinidade de produtos aqui, de peças, de né? peças, é. Então vamos começar, que o nosso tempo é sempre curto, mas Isso. antes, lista de materiais na tela, por favor, diretor. Olha lá, a lista de materiais são só 4 itens. Vamos usar as bolinhas de acrílico, fio de nylon, alicate e tesoura. Simples, né? Simples. Qual o tamanho das bolinhas que a gente vai usar então, hoje a gente vai usar 8 milímetros. Tá. E o fio de nylon vou estar usando o 0,50. Tá. Tá? Tem diferenças assim, né? Você sempre usa essas? Então, eu uso essa, tem até o tamanho 4. Tá. E o fio de nylon? O fio de nylon é do 0,35 ao 0,60. Tá. Porque o esse é o mais forte, então, né? Esse é o mais forte. O mais grosso. Isso, o 0,30 é mais para fazer caneta, essas outras, umas bolinhas menores. Tamanho 4. Agora, para esse tipo de bolinha, tem que ser a bolinha o 0,50 ou 0,60. Então, bora lá. Eu vi que você cortou um pedaço de fio de nylon. Qual o tamanho? Olha, assim, para quem está iniciando, eu aconselho a sempre usar uma abraçada. Para quê? Para a pessoa não se enrolar, né? Na hora de passar as bolinhas. Porque você segura uma ponta numa mão e outra ponta na outra. Isso, na outra. Aí, esse daqui, a gente vai começar com um módulo de 4. Aí, você vai colocar três bolinhas no fio, né? Tá. Aí, na quarta, você cruza. Cruzar é isso daqui, ó. Passar o fio. Ó, então, isso aqui. Ai, meu Deus, ó. Se a pessoa quiser usar agulha, não é meu caso, eu não gosto de usar agulha. Tá. Ó, aí vai fazer uma florzinha. Para fazer essa caixinha, a gente vai precisar de 6 florzinhas, tá? 6 florzinhas. Então, a próxima é uma bolinha do lado. Módulo de 4, então é uma florzinha com 4 bolinhas. Tá. Aí você coloca 3 em uma parte, em um lado do nylon. Isso, pega mais uma e cruza. Aí a quarta passa as 2 pontas do nylon. Sim. E desce até o meio. Isso, aí vai formar essa florzinha. Aí pro próximo módulo, como a gente já tem uma bolinha aqui, a gente vai precisar de 3, né? Aí eu coloco uma de cada lado, né? De cada lado do fio. Pego mais uma e cruza, que é isso daqui, ó, cruzar, ó. Que é pra fazer o formatinho da florzinha. Tá. Tá? Aí já temos 2 flores, 2 módulos. Ah, são 3, porque aí a gente usa a quarta, isso, a última pedra. A última pedra que já está aqui. Tá embaixo. Isso, que está embaixo. Então, sempre vai ser 3. Vai colocar 3 florzinhas. Tá. Começa com 4 e depois segue com 3. Segue com 3, Tá. Aí e uma de cada lado. Uma de cada lado. Agora. Aí agora eu vou fazer a viradinha, tá? O que é a viradinha para dar início ao trabalho, né? Tá. Aí vamos colocar... Que a viradinha, no caso... Para iniciar o trabalho... É aqui embaixo, assim, por exemplo? Tá. Aí eu coloco Para fazer a base e agora vai subir para uma lateral, por exemplo? Isso, para uma lateral. Tá. Ó, aqui. E com esse módulo, dá para fazer esse cachorrinho também, gente. Igual esse daqui, ó, a viradinha. Coloquei 2. Agora que eu entendi a técnica, eu tô vendo que realmente é a técnica do cachorrinho. Ó, essa aqui seria a parte de baixo desse cachorrinho. Ó, e eu virei, né? Virei. Aí aqui, para dar início ao trabalho, aí aqui vamos colocar novamente mais 2 bolinhas no fio. 2, ó, num fio. Pega mais uma. Tudo do mesmo lado. Isso, aí cruza, ó. Cruzou. Aí agora, esse aqui é o passo que não pode errar, né? Vai andar essa bolinha aqui, para dar início ao trabalho. Vai andar essa bolinha. Agora, pega 2, né? Põe uma no fio, mais uma. Tudo do mesmo lado. Isso, do mesmo lado. E cruza. E cruza, ó. Você cruza, aqui. Mas não precisa dar nó, não, né? Não precisa precisa dar nó. É só cruzar isso, mesmo. Só cruzar mesmo. Aí anda mais uma. Aí aqui...
a gente não vai usar esse lado, a gente vai usar esse, porque a gente vai continuar o trabalho. Tá? Se fosse finalizar, eu ia usar esse lado e já tava, né? Mas como a gente vai continuar o trabalho, a gente vai usar esse fio que eu passei por dentro da bolinha. Então é o lado onde ficou uma pontinha de bolinha. Isso. Aí vamos pôr uma. Aí na segunda a gente cruza. Quanto tempo mais ou menos para fazer um porta-joias como esse? Então, um porta-joia desse, eu demoro 1 hora e meia para fazer. Uma hora e meia. Já não é um trabalho tão demorado como o cachorro, não, né? Esse daqui dá para fazer uns 15 por dia agora. Uns 15 cachorrinhos? Olha que bacana. Dá para fazer uns 15 por dia. E quem é seu público normalmente? Então, meu público é assim, é criança, adulto, na verdade, eu acho que... Pessoas de todas as idades. Você é aqui de Guarulhos, né? Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Isso, eu faço exposição no zoológico, né? Todos os domingos eu estou lá, então também faço, às vezes, em eventos, né? Que eu sou convidada para expor também. Às vezes, nos eventos que eu participo, eu acabo ensinando, né? E... Mostrar aqui o cachorrinho pro pessoal. Olha, gente, que coisa mais lindinha. Então, olha, esse daqui seria... É um poodle, esse? É o poodle, né? Esses módulos aqui que eu fiz, dá para fazer o corpinho dele, tá? Você vira, então, Isso, com a própria mão? Com a própria mão, vira. Aí dá para fazer o corpinho dele, já dá para fazer. Por isso que eu tô ensinando esses módulos de 4, porque dá para vocês aprender muitas coisas. É a mesma técnica para fazer várias peças, né? Isso, é. E aí, viramos e já podemos passar para esse mais adiantado? Aí, ó, agora é a caixinha, né? Aí vocês vão precisar para fazer essa caixinha, vocês vão precisar de 6 módulos, né? Vocês precisam fazer 6 módulos para caixa. Aí o que acontece? Vocês podem estar fazendo também com Mostra aqui para nossa câmera ali, ó, Eliane, para mostrar a quantidade. Conta pra gente ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês contam aqui 6 florzinhas. Vocês vão precisar fazer 6 florzinhas dessas daqui, tá? 6 florzinhas para fazer essa caixinha. 6 por 6, tá? E a altura, aí é opcional de vocês. Se vocês querem fazer ela com 3, né? Aqui tem 3, ó. Eu fiz com 3. 1, 2, 3. Mas se vocês quiserem fazer mais alta, ou fazer só com um módulo só, que às vezes tem gente que quer dar de lembrancinha para pôr uma aliança, né? Essas coisas. Bem bacana. Então faz com uma... Só aí com vai do gosto, isso, né? Vai do do gosto. desejo da pessoa, para que ela quer. E aí você já finaliza essa daí? Aí eu vou... aí essa daqui, né, eu comecei, já tô na última carreirinha. Fez aí até um detalhezinho, fiz né, um detalhe. com uma pedrinha diferente. Isso, se vocês quiserem colocar algum detalhe também, vocês podem estar usando a criatividade de vocês, né? Usa uma outra bolinha, faz uma florzinha, mas assim... Ficou lindo. Fica diferente, né? Eliane, vamos seguir que o tempo aqui voa. Tá, vamos embora lá. Vamos lá, pegar agora as bolinhas da mesma cor. Isso, agora vou finalizar essa daqui, né? Aí aqui são 2 também, tá? São 2? 2, ó. Pra finalizar. Pra finalizar, aí anda uma. Quando você fala anda uma, é porque você tá passando por uma bolinha que já tá ali fixa, né? Essa daqui, ó. Passou por essa. Coloca 2, porque 2 que já tenho 2 lá, né? Como são módulos de 4, já tem 2, eu só vou precisar de 2. Tá. 2. Aí é uma bolinha de cada lado? Isso, uma bolinha. Não, uma bolinha num fio só. Esse fio anda, o de baixo anda, tá? O de baixo anda e o de cima eu coloco aqui. Esse é o de cima. Aí, a mesma coisa, entrelaçando, tá? Tá. Eliane, eu tô nervosa, temos 5 minutos. Senhor, você não quer finalizar? Dá tempo da gente finalizar? Dá.
A gente passa um nervoso aqui, que eu fico papeando com o povo que vem aqui no nosso programa. Aí agora chegamos no final da caixinha, Ufa. né? Aí vamos andar duas. Esse passo que é muito importante no final, tá? Ó, mostra ali, ó, pra aquela câmera. Anda duas, né? Andei uma e vou andar mais uma. Aí Tá aqui certo. vai colocar uma só, tá? Que é a última pra fechar. Que é a última pra fechar. Aí aqui vocês dão 2 nó. Tá? Agora é a hora do nó. Isso, aí dá 2 nó. Aí vocês, se você quiser continuar o trabalho, você não pode passar o nó aqui. Mas como eu não vou precisar andar, aí eu vou finalizar a minha, eu vou andar aqui, ó. O nó é muito importante para esconder direitinho, para ficar um acabamento bom, tá? Ó, e aqui escondi o nó. O acabamento é o que vai agregar o valor aí na peça. Isso, na peça, né? Corta. Aí você corta com alicate. Com alicate, tá? Você pode cortar com alicate, cortador de unha, aí você usa o que você tiver corta bem rente, né? Pra não ficar nenhuma ponta. Rente, ó, não ficou nenhuma ponta. Perfeito! Aí... Você quer fazer a tampa? E agora a tampinha? Aí agora a tampa. A tampa vocês vão precisar fazer 7 módulos, tá, gente? É 7 florzinhas dessa que eu ensinei. Mas também no módulo de 4. Módulo de 4 também. Igualzinho. Aí, isso aí, ó, para fazer a viradinha é a mesma coisa. Ó, quando for para fazer a tampa, né? Aqui eu já comecei. Aí vocês fazem isso aqui, ó, com essa viradinha. Com a própria mão vira. Com a própria mão vira. Aí, ó, já... E se vocês não quiserem fazer com essa viradinha, vocês podem deixar ela assim também, que fica bem delicada, né? Vocês podem fixar na peça também, assim, que fica bem chique, né? Nossa! É, eu acho que fixada fica melhor do que com essa tampa. E aí você fixa como? Com o próprio nylon? Isso, com o próprio nylon. Aí, você amarra? É assim, o fixado. Mostra pra gente, a gente tem 4 minutinhos, dá tempo? Fixado, dá. É assim, ó, fixado, você vai passar o fio de nylon aqui, né? Nesse módulo de baixo. Tá. Aí você pega uma bolinha, que é igual a tampa do piano, você viu o piano? Sim. Então, é igual a tampa do piano, que Vou pelo pegar menos... ele aqui, que ele tá no meio de porque, tudo. Ó, aí você pra gente poder ver. Você passou aqui na parte de baixo, aí você vai passar nessa parte de cima daqui. Aí coloquei uma bolinha aqui no fio, né? Aí você vai passar aqui, na tampa. Andou uma. Aí você pega uma outra. Vou mostrar aqui o piano para o pessoal ver como é que fica, ó. Tá fixada a tampa aqui do piano, ó. Isso. É branquinho, não sei se dá para ver direito, mas olha, gente, que coisa mais linda, que capricho esse trabalho. Aí eu andei por uma, coloquei uma, né? Aí pega mais uma aqui, olha. Aí cruza. É uma só. Ó, aí ela já vai ficar fixada. Uma bolinha só. Isso. Cruza. Aí e aí vai passando até finalizar até ali, né? finalizar aqui. Tá? E sempre é uma bolinha só. Você anda por 2 bolinhas e coloca só uma bolinha. Você anda por a bolinha de baixo e pela bolinha de cima também, ó. Você anda pelas 2. É isso aí. Trazer de volta aqui o pianinho pra cá. Quer tentar? Agora já não dá mais tempo, né? Não vou passar essa vergonha aqui agora, Eliene, que eu não vou conseguir. Ai, que pena. Às vezes eu passo vergonha, às vezes eu passo, mas agora já ficou muito tarde pra eu tentar passar uma vergonha dessa aqui. Deixa quieto isso daí, deixa pra próxima. Gente, eu vou passar os contatos da Eliene para que você possa conhecer mais do trabalho dela, essa lindeza que é esse artesanato com pedrarias. Olha só, a gente tem aí o WhatsApp DDD 11, número 932346648, 932346648, e o Instagram da Eliene é o @AnaEliArtes, é isso? Isso. AnaEliArtes. E eu vou estar... Posso presentear alguém que entrar em contato comigo no WhatsApp? Eu vou estar dando 10... Para a pessoa fazer 10... As 10 primeiras pessoas, vou estar dando a pedraria
e vou estar dando uma receitinha para aprender a fazer esse cachorrinho. Olha que bacana, as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato com você comigo, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp ou Instagram também, né? Me marcar. Você dá a pedraria. A pedraria para produzir essa peça já com a receitinha. Olha, gente, que bacana. Então anota aí, vamos passar de novo. DDD 11, número 9, 3234-6648. Telefone da Eli aparecendo aí na tela para você. Com promessa de presente, hein? Tem brinde. Eli, obrigada. Amei, viu? Amei te conhecer. Deus abençoe. Amém. Sucesso. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre a importância do autoconhecimento. Não sai daí não, hein? Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve um artesanato muito bacana aqui no nosso programa. Se você perdeu, quer rever as nossas edições, as edições do nosso programa, entra lá no YouTube, Hit TV Oficial, acesse a playlist do nosso programa e você consegue rever todas as edições. Agora é hora da gente bater um papo sobre a importância do autoconhecimento. Quem está aqui para conversar com a gente, trazer aí algumas dicas muito importantes para a gente, é a Lívia Cauano, que é terapeuta comportamental. Lívia, prazer, muito bem-vinda. Prazer, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, é hora de aprender mais, eu aprendo demais aqui no nosso programa e você que está aqui com a gente também aprende demais, né? Com todos os nossos convidados. Para a gente começar esse bate-papo muito legal, já fala para a gente qual que é a importância da gente se autoconhecer, Lívia? Autoconhecimento é fundamental, né? Hoje em dia, com esse mundo que a gente vive cheio de estímulo, cheio de pessoas falando o que é certo, o que é errado, ditando regra, se a gente não entende quem sou eu, o que me representa, qual é a minha identidade, o que eu gosto, o que para mim faz sentido, quais são os meus valores, se eu não tenho entendimento da pessoa que eu sou, eu também não sei para onde eu vou. Então, eu vou seguindo o efeito manada, que a gente chama. Então, hoje em dia, mais do que nunca, sempre foi importante. Mas hoje em dia, a gente ter essa ciência do eu é fundamental. É a nossa bússola. Vamos dizer assim, que é a nossa bússola para a vida, é o nosso autoconhecimento. E aí, isso aumenta a nossa autoestima? Com certeza. Quando a gente... Autoconhecimento passa por a gente entender nossas habilidades. Então, o que eu faço bem, no que eu sou boa. E isso tudo vai sedimentando a minha autoconfiança. Eu vou me sentindo uma pessoa mais pronta para fazer as coisas. Não, isso eu posso bancar. Foca no que é certo, assim, tem escolhas mais assertivas na vida. Com certeza. No sentido que eu falei da bússola, né? Aquele caminho faz sentido para mim. Então, eu vou tomar decisões coerentes com a pessoa que eu sou e isso vai tornar a decisão também mais assertiva. Melhora os relacionamentos, Lívia? Com certeza. Eu acho que... Quando a gente está bem, a gente vai se relacionar melhor. Com certeza. E a gente se conhecendo, a gente tem uma relação melhor com a gente mesmo. E se a gente não está bem com a gente, se a gente não entende o que pra gente faz sentido, o que a gente quer, a gente não sabe expor isso. Antes da gente expor o que pra gente faz sentido, a gente precisa saber o que faz sentido. Então, isso reverbera diretamente nas nossas relações, com certeza. Quando a gente vive com propósito, né, que a gente sabe qual é o nosso propósito e a gente vive em prol disso, né, buscando por isso, faz toda a diferença. Exatamente. Acho que o propósito sem autoconhecimento é impossível, né? A gente precisa entender o que é aquele propósito e esse propósito tem que ser baseado em quem eu sou e não em quem a minha amiga é, o meu parente é. Eu preciso entender qual é o meu propósito, mas para isso eu preciso entender quem eu sou antes. E como é que a gente entende, né, quem somos, né? Como é que nós podemos entender quem nós somos? Como é que a gente alcança esse autoconhecimento? Bem, a Lívia passou para a nossa produção, né, alguns tópicos para nos ensinar como chegar lá. Vou pedir para o nosso diretor já colocar a primeira tela no ar, por favor. Olha lá, a primeira tela. Comece pelo autocuidado básico. O que isso quer dizer, Lívia?
Quer dizer que se eu não cuido da minha saúde física, eu não sei estabelecer os meus limites, como que eu vou olhar para dentro? Se eu tô assim num caos, que eu não consigo parar, eu não consigo me cuidar, ter aquele cuidado mínimo, ter um mínimo de qualidade de vida, infelizmente não dá para eu olhar para dentro. Então, antes de olhar para dentro, é fundamental que a gente olhe para fora, olhe para o que, principalmente para os limites, porque hoje o que as pessoas têm muita dificuldade é de estabelecer e respeitar os próprios limites. Então, esse autocuidado passa muito pelos limites de cada um e pela saúde física de cada um. Mas passa, por exemplo, por uma boa alimentação, pela atividade física, um bom sono. Com certeza. É tudo isso. O cuidado com isso, com a qualidade de vida, como você vive, como você se alimenta, se exercita. Porque tudo isso, na verdade, a gente é um só, né? Então, mente e corpo estão ali juntos, né? É errado a gente pensar que eu estou cuidando de uma coisa ou da outra. Elas estão andando juntas, lado a lado, o tempo todo. Então, se eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando da minha mente também. Então, é nesse sentido, o autocuidado passa por tudo isso, desde alimentação, atividade física, parar para ter um momento ali de tranquilidade, de respirar, de introspecção mesmo. Isso também é qualidade de vida, isso também é autocuidado. Fazer coisas que dão prazer, né? Exato, meus hobbies, aquela pessoa que só trabalha. A gente sabe de como as coisas são rápidas hoje, tudo é muito dinâmico, as pessoas têm que trabalhar muito, muitas vezes, para se alimentar, para o mínimo. Então, a gente sabe que a vida não é também... A vida é difícil para todo mundo, né? Mas se a gente se organizar da melhor forma, respeitar determinados momentos para a gente fazer um pouco de lazer, estar um pouco com as pessoas que a gente ama, parar, desacelerar um pouquinho, isso é autocuidado. E aí você já começa a se autoconhecer. Exatamente. E aí você fala de limites? É aprender a dizer não? Com certeza. Para nós mesmos, muitas vezes. E para o próximo. Porque às vezes eu mesma, eu me pego ali acelerada, fazendo um monte de coisa dentro de casa. Aí eu falo, gente, mas aí eu não vou ter tempo de descansar. Sim. E eu preciso descansar. Aí eu falo um pouquinho não para o serviço doméstico. Sim, sim. E falo assim, não, agora eu vou dizer sim para o meu descanso, porque eu preciso. Exato. É isso também? Isso é estabelecer limite. Porque se a gente viver nessa lógica, sempre vai ter alguma pendência. Sempre vai ter alguma coisa que a gente não conseguiu finalizar ou que vai ficar para amanhã. Então, a gente tem que aprender também a colocar certos limites, porque senão a gente vai viver nesse mar de pendências e nessa panela de pressão e não é saudável. Vai adoecendo mesmo, né? Vai adoecendo e mentalmente, hoje em dia, a gente vê que as pessoas estão com muitos problemas relacionados à ansiedade, depressão e muito relacionado com a forma como vem vivendo, né? É isso aí. Então, a gente começa com o autocuidado e depois a gente passa para tela 2 no ar, por favor. Observe seus pensamentos com curiosidade, não com julgamento. Exatamente. É um primeiro exercício básico para a gente começar a se conhecer. A gente tem aquela coisa lá da avó, do bisavó, que falava assim, passa por cima do problema, não entra em contato. Então, muita gente ainda vive dessa forma, não entra muito em contato com o que está sentindo, não sabe sequer dar nome no que está sentindo. Estou triste, estou angustiado, eu estou ansioso, Quando a gente começa a observar as pequenas coisas do dia a dia, a gente começa a entender as nossas emoções. Então, me senti um pouco irritado. O que me irritou? O que foi aquilo? Por que eu me irritei? Então, a gente começar a questionar as nossas emoções, os nossos sentimentos, é um caminho para o autoconhecimento. Porque às vezes a gente percebe que a gente foi além do necessário, né? Exatamente. Poxa, fiquei tão irritada por uma coisa tão pequena. E se você parar para pensar e refletir a respeito daquilo, talvez nem tenha sido o motivo. Talvez você já tivesse irritado por uma outra questão antes e acabou descontando numa coisa que era pequena. Mas isso tudo, a gente precisa entrar em contato. Ou então, às vezes, a gente se irrita com alguma coisa no trabalho. Por exemplo, cheguei em casa e desconta no marido. Exatamente, exatamente. Mas aí a culpa é do marido, né? Exatamente. A gente nem vai parar para pensar que não, já cheguei irritada, acabei descontando. Mas é um exercício bem bacana, né? Até para você aprender a pedir perdão. Exatamente, não era aquela vítima, coitada. Você foi só o estupim ali, mas o problema não foi esse, né? Muito bacana.
é um ótimo exercício para a gente aplicar no nosso dia a dia. E simples, né? Tirar do automático, porque a gente vai vivendo no automático e as nossas emoções no automático e no final a gente está super estressado, não sabe nem porquê, onde começou, quem começou, da onde veio. Então é um exercício mesmo. Cada vez que eu me irritar, a partir de agora, vou lembrar de Lívia. Por favor. Vou lembrar, vou falar, não, peraí, deixa eu fazer aqui o exercício que a Lívia me ensinou, pelo amor de Deus. Vamos à próxima tela, por favor. Registre suas emoções. Como é que a gente faz isso, Lívia? Isso seria, assim, uma próxima etapa da etapa anterior. É como se fosse um diário. Então, isso que eu estava falando literalmente. sobre a gente... É literalmente um diário de emoções. E é muito interessante. Parece uma coisa meio, gente, jamais, quem vai fazer isso? Mas se a gente para fazer, a gente vê o quanto a gente consegue se expressar bem, registrando o que a gente está sentindo. Hoje me senti assim, e eu sempre falo assim para os meus pacientes, registre emoções positivas e negativas. Então, não só coisas ruins, as coisas boas. Me senti feliz no momento que meu filho me deu um abraço. Me senti frustrado, porque eu achei que ele fosse me dar um abraço, mas ele não deu. Então, você começar a entender o que você está sentindo. Isso é um início muito legal para a gente começar a se conhecer melhor. É isso aí, gente. Simplesmente Você faz registrar. Costuma Já fazer? fiz muito. Hoje eu tô com uma criança de 2 e uma de 4. Aí fica então, difícil, meu registro tá um pouco atrasado, mas as emoções estão a 1000, né? Eu costumo anotar muita coisa no bloco de notas do celular. Eu sempre usei o bloco de nota para anotar. Porque aí você anda com o celular para lá e para cá, Sim. para cima e para baixo, né? É quase uma extensão aqui da nossa mão. Sim, exato. E aí você pode anotar ali as coisas onde você estiver, no momento em que sobrar um tempinho. Exato. Então pode ser, né? Exato. Uma alternativa. O celular tá sempre na mão, né? Não precisa ser aquele diarinho de quando eu era criança. Eu nem sei se hoje existe mais isso. Existe, mas acho que o celular hoje está mais fácil para todo mundo. Então, a sugestão é sempre anotar mesmo no bloco de notas. Anota ali no celular, quando você sentiu, porque muitas vezes a gente até esquece. À noite eu anoto tudo. Já esqueceu. Então, me senti feliz. Por quê? O que aconteceu? Frustrado, triste, magoado, motivado. Então, a gente começa a entender ali as emoções. Todos nós temos todas as emoções, né? Todas estão na nossa espécie humana, todas estão presentes. Mas a gente diferenciar qual é qual e o que me faz sentir isso, o que me faz sentir aquilo, me dá um entendimento também de como eu funciono, né? De como é o meu modus operandi mesmo. E é importante que a gente entenda como a gente funciona. É importante, Lívia, a gente revisitar essas anotações de tempos em tempos? Sim, é super interessante, porque aí você consegue ter acesso à sua evolução. Aquilo que antes me deixava triste, hoje eu já consigo encarar numa boa. Hoje aquilo já não mexe comigo. Então, é super legal você pegar, sei lá, 1 ano atrás, como eu me senti em relação a determinada situação, na presença do meu chefe, na presença daquele par que antes me irritava. Hoje eu já estou tranquilo na presença dele, porque eu evoluí. Então, você consegue observar na linha do tempo aí o seu grau de evolução também. É super interessante. Muito bacana. Mais uma dica, então, pra gente se autoconhecer. Próxima na tela. Questione suas crenças. O que isso quer dizer? A gente todos nós temos nossas crenças limitantes ou limitadoras, tanto faz, que são verdades que a gente entende como verdade, não questiona, mas que no fim aquilo são crenças, são coisas que a gente acredita e que não necessariamente são condizentes com alguma verdade. Normalmente são crenças que a gente carrega desde a infância? Normalmente são traumas? Não. Podem estar relacionadas a trauma, mas podem estar relacionadas à forma como seus pais, os seus cuidadores agiam, falavam. Às vezes até ditos populares deixam crenças. Eu trabalhando com carreira, eu escuto muito as pessoas falando, vou dar um exemplo para deixar bem claro. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, a pessoa chega lá na frente e ela se sente mal quando ela está descansando ou quando ela está entrando mais tarde no trabalho, porque ela fala, eu preciso estar trabalhando, porque está errado, tem alguma coisa errada. Então, ela está desde o início, lá da vida, lá da infância,
escutando que ela tem que estar sempre trabalhando. Senão Deus não ajuda. Senão Deus não ajuda. Mas Né? isso ela carrega de uma forma tão ali enraizada que é difícil, assim, ela tem que entrar num processo mesmo de autoconhecimento para entender que aquilo é um limitador para ela e que ela pode descansar. Não é uma verdade E que não absoluta. precisa levar ao pé da letra mesmo, né? Mas isso é só um exemplo de um dito popular. A gente carrega muitas, né, dentro de nós. E quando a gente identifica e questiona em seguida, pô, por que eu acredito nisso? Quem me falou isso? Às vezes uma professora lá atrás, eu tinha, sei lá, poucos anos de idade, falou alguma coisa que eu acreditei. Pô, eu não sou bom em matemática. E eu passo a acreditar naquilo, que eu sou incapaz. E a partir dali eu me senti uma negação em matemática. Poxa, eu nunca nem tentei, porque lá atrás alguém falou para mim que eu não conseguia. E eu acreditei. Então é uma crença limitante. E a gente tem várias. Olha só, um professor na faculdade me falou, você não vai conseguir. Pode parar, pode trancar seu curso, você não vai conseguir. Se eu tivesse acreditado, eu não estaria aqui. Exato. Fica essa bem dica, que você né? não acreditou. Fica essa dica, pessoal. Próxima tela no ar, por favor. Pratique o silêncio. Como o silêncio é bom de vez em quando, né, menina? Precisamos dele. E como é raro hoje em dia, né? O silêncio, como é importante. O silêncio tem muita relação com essa questão da introspecção, da gente entrar em contato com a gente mesmo, conseguir respirar fundo e entrar em contato, né? Porque a gente está sempre naquela coisa da pressa, as coisas estão sempre muito rápidas, mudando muito rápido, é muito som, é muito estímulo e tem o celular. Então, esses momentos de silêncio, de parar, né? Baixar um pouco e respirar, isso tem tudo a ver primeiro com o nosso estado de espírito, né? Muito, mas com a nossa possibilidade de olhar para dentro também. Né? E por isso que hoje as pessoas fazem muito terapia, porque eu acho que é um momento que você consegue sentar. Tenho agora algum tempo para falar de mim, para colocar para fora, né? Eu, né? Apesar de estar você e a terapeuta, mas é um momento que você tira para você. E o silêncio é uma oportunidade que você tem também de olhar para dentro, de pensar sobre o que aconteceu, pensar sobre o que você quer. Enfim, é nesse sentido que o silêncio, de fato, a gente precisa. Próximo tópico aí de lição pra gente se autoconhecer é o peça feedback. É importante, né, que as pessoas falem sobre nós também, né? Para que a gente não viva só daquilo que a gente enxerga. Sim. O olhar do outro é muito diferente. Muito diferente. e até por isso, né? Muitas vezes a gente tem um olhar extremamente crítico a respeito da gente mesma. A gente tem uma super habilidade, uma super capacidade, mas a gente mesmo não consegue enxergar. E, de repente, você escuta o feedback de alguém, e de preferência alguém que você confie, que você escute a pessoa e consiga assimilar o que ela está falando, mas é muito importante para muitas vezes você enxergar coisas em você que sozinha fica muito difícil, porque a gente tem essa autovisão muito crítica em muitos momentos. Então, peça feedbacks para pessoas, amigos que você confia, professores mesmo que você confia, enfim, do seu ciclo, as pessoas que possam te dar um feedback bem feito. E para que a gente melhore a cada dia, né? Justamente. Lívia, nosso tempo está acabando. A gente tem 2 minutinhos e ainda a gente tem 4 telas. Então, eu vou passar aqui por todas, rapidamente. Entenda a sua história, experimente diferentes papéis e estabeleça valores. Por fim, busque ajuda. Sim. Dá para você comentar bem rapidamente todas elas? Dá sim. Então, os valores estão muito relacionados com os nossos pilares da nossa vida. Então, quando a gente sabe o que para a gente é prioridade, fica muito mais fácil da gente se guiar pela vida. Isso seria em relação aos valores. Entender a história também é fundamental. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou assim porque eu sou assim. Ai, nasci assim, já sou assim. Mas o que você é hoje é fruto de coisas que aconteceram na sua vida. A vida vai moldando, né? O que você passou, como você viveu, as pessoas com quem você viveu. Isso vai moldando a pessoa que você é. Então, você é fruto disso. Então, a sua história está muito relacionada com quem você é hoje. Então, conhecer a sua história tem total relação com isso e buscar ajuda, né? Na terapia é um espaço que você está à vontade com uma pessoa que está ali justamente para te auxiliar nesse caminho do autoconhecimento. Então,
é um caminho que dá para você ir sozinho, mas é um pouco mais lento. Mas se você tiver possibilidade de contar com ajuda nesse caminho, com certeza é um pouco mais fácil. É isso aí, nesse momento, né? Se puder, já busca, já se autoconhece, Exato. já melhora a vida um montão, minha gente. Essa é Lívia Cauano, terapeuta comportamental. Quer conhecer mais do trabalho dela, de tudo que ela faz, de tudo que ela pode oferecer? São muitos conteúdos que você posta lá no seu Instagram. Ó, anota aí, @Lívia Cauano, como tá escrito aí na sua tela, Lívia Cauano com K. Lívia, amei te conhecer. Obrigada por todas as dicas que você trouxe aqui pra gente hoje. Igualmente, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Até uma próxima. Até. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já nós voltamos falando de cirurgia plástica com resultados naturais. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa a partir de agora, falando sobre cirurgia plástica. Você tem dúvidas sobre esse tema? Quer mandar alguma pergunta para a gente? Nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Esse é o nosso número para que você possa participar do nosso programa. Quem está aqui com a gente para falar de cirurgia plástica com resultados naturais, quais são as tendências que a gente tem atualmente, é a doutora Pamela Massuia, que é cirurgiã plástica, especialista em procedimentos corporais e faciais. Sim. Doutora, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Prazer. Obrigada, Maria Clara, prazer. Obrigada pelo convite também. É uma honra estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pela participação. Doutora, a mulher, vamos falar da mulher? Sim. Homem hoje também faz muita cirurgia plástica, né? Sim. Mas vamos começar falando da mulher? Sim. Aquela mulher que se olha no espelho, se sente bem, não quer guerra com ninguém, né? Sim, sim. Então, é esse resgate de autoestima. Sim. Que é o que você faz. Sim. Dentro do consultório. Sim. Né? Dentro do hospital. É para isso que a gente faz uma correção aqui, outra correção ali. Sim. E os procedimentos trazem resultados cada vez mais naturais? Sim. Hoje a busca, inclusive, pelo resultado natural. Não apenas faciais, mas também os corporais, né? Hoje a gente vê uma tendência mundial, né? Tanto na moda, né? Como nos procedimentos da cosmetria, como nas cirurgias plásticas mais avançadas, do menos é mais, né? Falando nisso, no dia a dia, o que então a gente tem a maior procura? Hoje em dia, minhas pacientes, Maria Clara, elas vêm realmente falando isso. Eu quero rejuvenescer de uma maneira que ninguém, doutora, me enxergue falando, nossa, o que você fez? Tá estranho. Plastificou. Hoje em dia, graças a Deus, o meu nicho de paciente, há mais de 10 anos eu atuo no mercado, faço alguma coisa, você fez alguma coisa ali, eu não sei o que você fez, mas tá bacana, tá bonito, tá mais jovem, sem descaracterizar, sem desarmonizar, né? Tá. Então, tanto na área da mama, da lipoaspiração, tanto na área da face como na área corporal, a gente tem essa busca, realmente, do natural, do que não chama atenção, do exagero. Por exemplo, cada vez mais a gente faz cirurgias mamárias com menor volume mamário, que não fique mais tão vulgar. Então, na parte de cosmetria facial, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre a autoestima da mulher, de buscar o mais natural possível, é o que eu converso todos os dias no meu consultório com as mulheres. Então, assim, gerenciar o nosso envelhecimento. Eu tenho pacientes que estão comigo há 10 anos fazendo parte de cosmetria. E elas envelhecem de uma maneira natural, saudável, sabendo se cuidar e fazendo procedimentos básicos ali naquele ano, não tão agressivos, mas mantendo a beleza natural delas. Olha que beleza, né? E acredito que muitas mulheres que passaram por uma gravidez... Sim. Quem são os principais clientes, assim, os principais pacientes? São essas, exatamente, Maria Clara. Hoje, o meu nicho maior, eu também pelo fato de eu ser mãe de 2 crianças,
Então, são as mães, né? É voltar ao que era antes, é isso? Sim. A mãe que passou pelo processo da gestação, a mãe que amamentou, ela perdeu um pouquinho desse contorno corporal, ela ou ganhou bastante peso, ou ganhou uma diástase que quer corrigir, que perdeu aquela cinturinha que antes tinha, agora não tem mais. E a mama, a evolução da mama, né? A mama, 1, 2, 3 amamentações, a mama que era mais em pezinha, mais cheinha, mais durinha, perdeu o colo, perdeu o contorno, a areola já está lá embaixo, enfim. Então, hoje, meu nicho maior são realmente dessas mães. A gente chama isso, Maria Clara, de Mommy Makeover, que é a cirurgia da recuperação do corpo dessa mãe que gestou ou amamentou e quer retornar ao que ela era no passado. Ou então já está numa fase mais avançada aí da vida, Às já vezes entrando os na filhos menopausa. estão com 20, 30 anos, tá? Ah, é? Então essa mãe, hoje em ela dia... carregou, então, esse corpo. Ela carregou esse corpo. Eu tenho muitas mães, inclusive, nisso. Já chegou já praticamente na menopausa. Sim. Que é aquele sonho, sabe? Doutora, eu sempre tive aquela mama grande, mas hoje meus filhos estão criados e eu juntei um dinheiro, estou aqui com meu marido ou sozinha. Quero fazer minha mama redutora. Hoje eu quero me recalchutar, eu quero fazer meu abdômen, uma lipo. Enfim, elas já estão com 50 anos às vezes. 55, 60, hoje em dia cada vez mais. Eu falo que não tem mais a avózinha, sabe? A avózinha que fazia o bolo. Não, a avózinha hoje está no consultório, querendo fazer uma cirurgia, querendo ficar bem, bonita. E cada vez mais, hoje a gente surpreende com a idade, né? Então, às vezes os filhos já estão criados. Mas o corpo que ela ganhou ali na gestação, quando a gente vai pegar uma anamnese médica, eu falo, e como foi? Você engordou muito na gravidez? Doutora, na época, engordei 20, 30 quilos num filho, não consegui recuperar, que é comum. E aí tive outra gestação, e o corpo vai indo. Aí ela chega com seus 45, 50 anos e não conseguiu voltar realmente mais para aquele corpo de antes. E aí essa mulher espera, né, para fazer esses procedimentos, né, para recuperar pelo menos parte, né, do que era antes, né, para se olhar no espelho, se enxergar, ter autoestima, né, ficar feliz. Sim. Muitas esperam porque aguardaram esse momento de criação do filho mesmo, ou guardaram o dinheiro, né, para esse momento. Enquanto estava com os meus filhos, eu não tinha como poupar esse valor. Mas agora eu cheguei nessa fase e eu consigo gastar com isso. Sim. E muitas também esperam porque tem medo. Muito. Eu fiz... Quando tem filho pequeno, assim... Essa semana eu puxei muito esse assunto para minha rede social. Falando exatamente, me colocando no lugar dessa mãe. Hoje eu opero muitas mães, colegas minhas médicas, por exemplo, que têm filhos pequenos, que eu convivo, e que na hora que vai para a cirurgia, ainda tem aquele medinho que fecha o olho e fala, pelo amor de Deus, eu estou aqui, eu quero acordar. Então, quando a gente pergunta para essa mulher por que ela demorou, ou várias que eu converso do meu convívio, enfim, que tem o receio da cirurgia plástica, eu pergunto por que você tem medo? A maioria me responde, eu tenho medo de não acordar. Porque tem filho pequeno? Tenho filho pequeno, eu sou a dona da minha operação da minha casa, tudo depende de mim. E eu não quero deixar esse filho, enfim. E aí, o que eu tento recuperar um pouquinho? Eu vou tirar o medo de uma pessoa que tem medo de avião? Eu vou falar para essa pessoa que o avião não vai cair? Eu não tenho certeza disso. A cirurgia plástica, o que eu faço para aquela paciente confiar em mim no consultório, Maria Clara, e chegar naquele momento da cirurgia e falar assim, agora eu vou, porque com você eu confio. E é o que acontece, graças a Deus, com 100% das minhas pacientes quando elas chegam no centro cirúrgico. Porque eu crio um vínculo tão grande com elas de segurança, autoridade no assunto do que eu estou falando, risco cirúrgico completo. Então, hoje ela passa pelo meu cardio, pelo meu anestesista. Eu vou deixar ela 100% para aquela cirurgia, aquele tempo cirúrgico que eu preciso. Eu não vou operar paciente que não precisa operar e nem paciente que não está capacitada para operar. Meu cardiologista vai dar ok, meu anestesista vai dar ok. Eu vou operar num hospital com infraestrutura para na hora que ela chegue... Ela já me viu tanto, Maria Clara. Eu já marquei, ela já me viu tanto, ela já viu, calculamos tanto esse risco. A gente já repôs o que tinha que repor, ela já conversou com a anestesista. Ela já está tão segura. Doutora, pelo amor de Deus, quando que é mesmo a cirurgia? Vamos! Então, assim, cadê o medo? O medo foi substituído
pela segurança na profissional e na equipe da profissional. Aham. Agora eu estou indo, eu estou tranquila, porque agora eu sei que eu estou numa mão de uma profissional capacitada, numa equipe que vai olhar para mim, que vai cuidar de mim. E com quantos anos de experiência? Hoje eu opero, já vai fazer uns 12 anos já de cirurgia plástica. Porque parece que tem 20 e poucos, né? Mas não tem não, viu? Não. Eu já opero tá aí na estrada os há 12 um bom anos. tempo, né, doutor? Sim. Eu já tô com 43 anos, Então, com mas 2 não parece, filhos. né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. E aí, é gerenciar o envelhecimento. Mas, e esse tempo, assim, de experiência, de lidar muito com mãe também, né? Aham. Muito com mãe, de passar os receios. Eu também sou mãe. Eu também, eu falo isso para elas, eu também tenho receio. Então, por isso, tem que buscar, né, Maria Clara? Acho que é muito bom, a gente sempre fala isso. Buscar um hospital com infraestrutura, segurança, uma UTI, uma equipe para chamar de sua, um cirurgião plástico, principalmente, que tem uma equipe estruturada e que responde a paciente no pós-operatório, não te abandona. Então, tudo isso cerca essa paciente. Então, na hora que ela vai marcar comigo, ela vai operar, eu já não tenho mais medo, vamos! Então, assim, aquela entrada do avião, ela sabe que talvez o avião caia ou não, aquele medinho ainda foi substituído por uma calma, o piloto tá ok, ele tem experiência, essa equipe aqui eu já pesquisei, esse avião não costuma cair muito, sabe? Então tem que fazer a pesquisa do cirurgião, do hospital que você está indo, da equipe, de reclamações, de processo. Eu falo isso para todas as pacientes. Vocês têm que realmente ir atrás de um profissional que vai te dar essa segurança. É isso aí. Sim. Doutora, vamos começar a falar um pouquinho dos procedimentos em si, para o pessoal que está em casa conhecer, e eu também, porque eu sou leiga no assunto. Sim. Vamos começar com a face, pode ser? Sim, vamos. Hoje em dia, o pessoal faz muito botox, preenchimento, etc e tal. Sim. Também trabalha com isso, não? Muito. Também trabalha com isso. Muito. Qual que é a indicação de fazer esses procedimentos que têm prazo de validade? Sim. Que tem que fazer, refazer. Sim. Ou uma cirurgia plástica, que eu não sei como seria o nome lifting, também? Sim, tá, tem. Hoje em dia, cada vez mais, a cirurgia plástica facial, que é conhecida como lifting facial, e agora está muito em alta, o mini lifting facial, é muito postergada, Maria Clara. Por quê? Pela cosmetria que entrou, né? Então, hoje a gente tem muito procedimento que a gente faz em consultório que eu não preciso levar essa paciente para o centro cirúrgico mais vezes, certo? Então, lá atrás, quando eu comecei, cirurgia plástica de face era muito comum. O lifting facial completo, aquele que a gente estende a cicatriz inteira, né? Terço, pescoço, tudo, era muito mais fácil de a gente ver no centro cirúrgico hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muito mais corporal no centro cirúrgico e a pálpebra, né? A cirurgia de blefaroplastia superior e inferior, do que o lifting facial. Então, o que acontece? A cosmetria veio e ganhou muita força porque a gente gerencia o envelhecimento. Com o quê? Com procedimentos que a gente pode fazer uma vez ao ano, e a gente posterga essa cirurgia, melhora essa qualidade de pele para essa paciente não precisar ir com seus 40, 45 anos fazer uma cirurgia de face. Então, o que eu tenho hoje, né, no mercado que possibilita eu de postergar uma cirurgia de face na minha paciente para ela deixar de fazer essa cirurgia de face ou quiser fazer lá para frente. Então, a gente tem uma toxina que a gente rejuvenesce toda essa região de terço superior. Então, a gente melhora o olhar, a gente levanta um pouquinho o olho dessa paciente ou do homem. Eu tenho muitos homens, tá? Hoje em dia os homens estão com tudo também, né? Buscando eu tenho muitos melhorar maridos, cada vez mais. Sabe os maridos? Indicados pelas esposas. Eles falam, doutora, agora você subiu o meu patamar, eu tenho que vir junto. É isso aí. Porque agora você deixou minha esposa assim, como é que eu não vou acompanhar? E é bom, né? E aí eles começam, é bacana. ótimo, excelente. E aí, por exemplo, aí entra a toxina no terço superior. Então, aquela ruguinha que está começando a marcar naquela menina, Maria Clara, porque hoje a menina com uns 25 já quer buscar alguma coisa. E aí a gente já começa... E é bom para prevenir? Sim. Quando começar o Botox? É uma pergunta muito comum que fazem pra gente no consultório. Aquela ruga que você olhou no espelho, que você sem fazer expressão alguma já está marcada, então faça a sua primeira toxina.
Ah, não, eu tenho muita ruga, mas quando eu faço expressão dinâmica, ok. Mas tem aquela ruguinha estática que eu fui no espelho, me olhei no espelho, tem aquela ruguinha fininha aparecendo. Então, a sua pele já está perdendo um pouquinho ali da elasticidade, colágeno, turgor. Então, vamos melhorar isso com alimentação, reposição de colágeno, tecnologias, por exemplo, um Ultraformer ou qualquer outra tecnologia que estimula uma produção de colágeno uma vez por ano, algumas pacientes 2, e fazer uma toxina preventiva profilática. Claro que essa menina, ela já chega falando para mim que ela não quer só preventiva, ela quer. Aí eu quero elevar o olhar, aí dá para fazer a pontinha do nariz não subir tanto, ou o meu sorriso melhorar, que eu tô expondo muito o meu dente, doutor. Então, assim, ela busca, claro, alguma coisinha no estético ali, não só a ruguinha do envelhecimento. E aí, essa cosmiatria veio, graças a Deus, para ajudar a gente, para diminuir um pouco o centro cirúrgico realmente dessa mulherada. Então, a gente faz a toxina, a gente faz os bioestimuladores que estão muito em alta. Então, hoje em dia, a gente só escuta colágeno, certo? Então, as artistas fazendo, um monte de blogueira postando. E que ela... É bacana, eu acho bacana elas trazerem o colágeno muito mais do que o preenchedor. Porque o colágeno, a gente não modifica a face. Então, eu não altero muito a estrutura, a anatomia, eu não faço um queixão, uma mandíbula grandona, eu não faço um malar proeminente. Eu gerencio essa face, eu estimulo o colágeno, eu melhoro essa pele, eu melhoro essa característica da face e eu não deixo essa paciente desarmônica. Né, que eu falo, a desarmonização facial está muito em alta, mais do que a harmonização hoje em dia. Então, a gente tem que tomar cuidado. O colágeno já me faz isso. Então, eu consigo deixar uma face que é magrinha, bonitinha. Eu tenho um perfil de pacientes que correm. Elas são magras, elas não têm gordura na face. E elas falam, doutora, eu não quero deixar meu rosto cheio. Eu não quero que você mude nenhuma característica minha, mas eu quero parecer mais jovem. Aí entram os bioestimuladores, entram tecnologias que eu estimulo o colágeno. Tudo bem o botox, tudo bem fazer um pouquinho de um preenchimento leve de boca, sem deixar bocão. Tudo bem natural. Bem natural. Menos é mais. Doutora, eu tô marcando na minha maquiagem, não tô gostando. Tem algo que eu posso fazer no sulco, nos meus pezinhos de galinha ali? Tem. A gente estimula, a gente pode passar fio de estimulador de colágeno, fio de PNO, o MPT, né, Ultraformer, tecnologias que estimulam a produção de colágeno nessa região, melhoram a queixa dela, mas sem eu causar uma desarmonização. E a cirurgia? Ela entraria em que momento? No momento que, por exemplo, eu tenho uma pálpebra que está caindo sobre os meus cílios, essa mulher não consegue mais se maquiar. Aí sim. E aí eu preciso ressecar essa pele ou tratar a bolsinha de gordura que pesa no olhar. Aí eu vou para uma blefaroplastia ou uma pelinha na papada que a tecnologia já não está dando certo. Um rostinho muito derretido porque essa paciente perdeu 20, 30 quilos. Uma paciente pós-bariátrica. Então, ali, às vezes, a tecnologia eu não consigo. Aí eu vou avaliar essa paciente a necessidade de um lift. Doutora, a gente tem 2 minutinhos para encerrar o programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os procedimentos corporais. Quando tem indicação e se tem outras alternativas também, como na face? Tem bastante. Os corporais, as tecnologias, por exemplo, uma pele, um umbigo que está ficando triste, uma flacidez do bumbum, braço, né? O tchauzinho. O tchauzinho tá mole, agora não é. A coxa interna, você reclama muito. Os bioestimuladores também entram. Então, as tecnologias, bioestimuladores, que eu não preciso levar para cirurgia, também entram. Tá, mas é muito grave, eu tenho muita pele, doutora, eu tenho muita flacidez, o que eu faço? Aí, muitas vezes, eu posso lipoaspirar essa paciente, usar tecnologias avançadas no centro cirúrgico ambiente de segurança, lembra que a gente falou da segurança? E aí eu melhoro a qualidade dessa pele, minimizando cicatrizes. Deixo cicatriz pequena, tecnologia, estimula colágeno, essa paciente fica bem e vai trabalhar em pouco tempo aí, entra no mercado de trabalho rapidinho. Olha só que bacana. Sim. E procedimentos que não precisam, não demandam tanto tempo de repouso ou demandam? A maioria das minhas cirurgias, hoje, a minha paciente volta no máximo em 5, 7 dias ao mercado de trabalho. Olha que bonita, né? Todas aquelas cirurgias mais complexas, elas conseguem hoje em dia. Então, quer dizer, a pessoa não precisa nem tirar férias para fazer essa cirurgia. Às vezes eu falo, um final de semana a gente consegue fazer muitas vezes uma mama, uma lipo pequena, dependendo do que for, a gente consegue pegar o final de semana dela.
É isso aí. Sim. Doutora, deixa um espaço para você deixar um recado Tá. para o nosso público, para aquela mulher, para aquele homem que está acompanhando a gente, fala, poxa, eu ainda tenho tanto medo, eu não sei Sim. se eu faço, se eu não faço. Ah, mas será que o resultado vai ficar mesmo natural? Será que as pessoas não vão olhar para mim e falar, ih, tá cheio de plástica? Sim. Qual o recado que você deixa? Eu dou. Primeiro, busquem profissionais que te trazem segurança. Saibam o que estão falando. Cuidado com imagens da rede social, daqueles resultados muito rápidos, né? Então, você busque um especialista na área, que tem certificado, título de especialista, opera em hospital com segurança, tem uma equipe para chamar de sua, o seu anestesista, a sua equipe, a infraestrutura, o pós-cirurgia, né? O pós-cirurgia, eu conheço vários colegas que muitas vezes deixam a desejar porque abandonam o paciente no pós e causa aquela insegurança. Então, sim, gente, e veja o resultado desse cirurgião. É isso aí. Importante. Inclusive, quer conhecer mais da doutora Pamela? Quer conhecer o trabalho dela, os resultados? Tem muitos antes e depois lá no Instagram dela. Entra lá, gente, é o @DRA, de doutora Pamela Massuia, DRA Pamela Massuia. Tem o WhatsApp DDD 11, número 97688-2348 e o telefone da clínica, né, doutora? Isso. DDD 11, número 2613-1612, 2613-1612. Doutora, obrigada, viu? Adorei te conhecer. Adorei também, obrigada. Até uma próxima e volte. Obrigada, volto. A gente encerra assim, então, o nosso programa de hoje. Aprendemos demais juntos, na verdade. Eu gostei demais, espero que você tenha gostado também. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, gente.